Boa noite a todos os presentes e redes sociais, Face e YouTube. Sejam bem-vindos. Agradecemos por estarmos juntos mais uma vez, hoje, sábado, 20 de maio de 2023. Paz e luz para todos nós e ouçamos assim a nossa prece cantada. Mais uma vez, boa noite a todos presentes e aos das redes sociais, Facebook e YouTube. Que Deus nos ilumine. Hoje nós temos a reflexão sobre a lição 39,
Fé Inoperante, do livro Fonte Viva, ditada por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier, a partir da Epístola do Tiago, capítulo 2, versículo 17. Então, antes de nós falarmos sobre a fé inoperante, nós temos uma citação de Tiago, que diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, o que Tiago quis dizer com isso? Ele ensinava sobre o papel da fé e das obras em nossa salvação. E ele também tinha o objetivo de ensinar como suportar provocações, buscar sabedoria e viver de acordo com a fé que professar. Porque para Tiago, religião pura seria cuidar dos órfãos, das viúvas e viver com retidão. Então é isso que ele, no objetivo maior dele era esse. Para ele tinha que fazer a caridade, cuidar dos mais necessitados. Agora, com base nessa citação, Emmanuel faz a sua colocação a respeito dessa epístola. Então vamos lá. Ele diz assim, o Emmanuel: a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize em benefício de todos, será sempre uma soberba, ou seja, uma orgulhosa paisagem produtiva. O que ele quis dizer com isso, fé inoperante, né? Primeiramente, inoperante é o quê? Que não é capaz de operar, que não produz o efeito desejado. A palavra credor também aqui nesse sentido, ela é usada como digno, ou seja, né? A fé inoperante, aquela que não se chega ao efeito esperado, ela é um problema digno de melhor atenção, ou seja, nós temos que atentar para essa questão. De que forma? Porque não basta só nós termos ideias e guardar êxtases, né? Devem ser executadas como dito popular, mãos à obra, ou seja, quando nós trabalhamos na seara do Mestre Jesus em prol da humanidade, nós temos o quê? A parte teórica e a parte prática. Por isso que ele fala que não basta só dizer que tem fé e não pôr essa fé em ação. Nós temos que trabalhar. No dito popular se diz, vamos arregaçar as mangas e vamos ao trabalho. Então é isso que ele quis dizer, porque senão fica o quê? Uma improdutividade. Depois, isso daí também aparece, quando ele fala dessa forma, lembra a parábola da figueira seca, que aparece no capítulo 19, de título A Fé que Transporta Montanhas. O que ele diz lá dessa parábola da figueira, que são os itens 8 e 9? É uma passagem de Jesus quando passa por Betânia, ele sente fome e ele vê umas árvores lá e ele diz o quê? E lá eu vou ver se tem alguma coisa para comer. E ele chega lá, ele não encontra, só encontra a árvore, porque nessa época a figueira ela não dava figo, só tinha umas poucas folhas. Então ele lançou, né, uma maldição, vamos assim dizer, para que ela secasse até a raiz, já que ela não tinha frutos, né? Mas a gente sabe que Jesus fazia tudo de certa forma o quê? Ele aproveitava o momento e por isso falava por parábolas, né, alegóricas. Por quê? Ele aproveitava o momento e dali ele tirava o ensinamento e amaldiçoou a figueira. Depois, no outro dia, passaram pelo mesmo lugar e Pedro viu a figueira e ele falou, olha Jesus, né? A árvore que você amaldiçoou secou. Mas isso é um símbolo para dizer o quê? Que a gente tem que ter fé. Então ele diz o que lá na parábola, né? Ele fala que quando a gente pede de toda a fé, ter fé em Deus, e que quando fazemos o pedido
com toda a força do nosso coração, acreditando que ele vai acontecer, ele acontecerá. Então, na verdade, o que quer dizer isso? Que a fé, que a figueira seca, ela é o símbolo das pessoas que aparentam o bom, mas não na realidade nada produzem. Ou seja, aquelas pessoas que fazem de conta que fazem o bem, mas na verdade não o fazem, né? Fica só ali de vitrine. Outra questão que ele coloca também como exemplo, né? Ele exemplifica com 3 colocações, 3 perguntas. Ele diz assim: que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Então ele quer explicar sobre a fé, a relação da fé inoperante, que significa o quê? Que você tem um bom motor, um motor precioso, você tem a fonte muito boa para fertilizar o campo e você tem a luz que irradia. Mas o que acontece? Se eles não são utilizados ao fim que se destinam, eles ficam sem importância nenhuma, né? Não tem importância nenhuma. Então, Emmanuel coloca novamente para nós: confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, se não em simples inutilidade? Ou seja, nós temos a semente, mas se nós não arregaçarmos as mangas e ir lá plantar e cuidar da semente, ela não vai frutificar. A mesma coisa ele exemplifica quando fala da esperança nas obras que a tora da madeira nos fornece. Então ele diz assim: sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. Então ele pega como modelo, como comparação, o trabalho da fé, ele compara com o trabalho da tora de madeira. Porque o que nós observamos na mata, né? Eles derrubam aqueles troncos enormes e a partir dali depois eles vão para a madeireira e vão virar o quê? Móveis, né? A tora vai ser trabalhada. Só que se nós não dispusermos a trabalhar essa madeira, ela vai ficar lá, né? E até se desintegrar. Então ele faz essa comparação com a questão da fé. Aqui ele simboliza também que a fé sem trabalho não realiza nada. E lá no item 8, novamente falando da figueira seca, Jesus diz assim, Jesus diz a Pedro, quando Pedro fala da figueira seca, né? Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas que tendo fé de tudo o que disser sucederá, ele o verá se cumprir. Isso também está em Marcos. Tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis, né? Então, na verdade, quando nós pedimos uma coisa sincera ao Mestre e confiamos em Deus, e se tivermos fé, pedir do fundo do nosso coração, esse pedido será realizado. E aí ele também fala da crença religiosa, né? A crença religiosa é o meio e o apostolado é o fim. O que ele quer dizer com isso? Primeiramente, apostolado é aquele que defende uma doutrina. E como ele diz que crença religiosa é o meio, então ele diz que a forma com a qual nós devemos ter fé por meio de uma crença religiosa. E nós devemos defender essa crença. Nós devemos defendê-la sem receio nenhum, né? Porque nós temos que sair divulgando. É a tarefa do cristão, daquele que colabora, que faz o trabalho voluntário. Se ele acredita em alguma fé, se ele tem alguma crença, ele tem que arregaçar a manga e ir em prática sem
receio nenhum, confiar no Mestre Jesus e confiar em Deus. Então ele diz o quê? Que nós temos que, porque lá no Evangelho ele diz assim, que o homem que não divulga, que não trabalha, a sua doutrina, e todos os homens são inúteis que não se utilizam dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como figueira. Então, veja bem, por meio dessa crença, além dele defender, ele coloca lá que toda doutrina, né, que não produzir nenhum bem para a humanidade, ela será reduzida a nada, ou seja, vem aqueles homens preparados para trabalhar na doutrina, nos ensinamentos do Mestre Jesus, e quando se chega ao plano terrestre, ele não executa a sua tarefa, então não reduz a nada, não fez a sua missão, não cumpriu com a sua missão. Então é isso que ele fala, que inclusive os homens, né, inúteis, que não se utilizam dos recursos que estão dotados, serão tratados como a figueira seca, ou seja, secarão, né, porque se tornarão inférteis, ou seja, não cumprem com seu papel, estão vazios. Emmanuel coloca ainda para a gente, a celeste confiança ilumina a inteligência para a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que nós estamos sendo sempre abençoados e com a inteligência. E quando Deus nos ilumina, nós vamos tendo as oportunidades de nós trabalharmos essa questão no engrandecimento para o bem do progresso da humanidade. Ele diz também que quem puder receber uma gota de revelação espiritual no fundo da alma, do ser, né, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. Ele fala também da essência, a fé na essência, que é o grão de mostarda, porque Jesus também falava, né? Aquele que tem a fé do tamanho do grão de mostarda, que diga para aquele monte, mova-te daí e ele se moverá. Então, ele diz o quê? Que por essa questão, por esses ensinamentos de Jesus, em pleno crescimento, será de elevação por meio do trabalho incessante e vai se converter no reino do divino, onde toda a alma do crente passa a viver. Ele fala que guardar êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade na obra do desenvolvimento da sabedoria e do amor, no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre flores inúteis das promessas brilhantes. Ou seja, para que essa fé não seja inoperante, nós temos que trabalhar. É aquilo que nós já dissemos em outros momentos, que nós temos que ter a parte teórica, e essa teoria nós temos que praticar de fato. Então, para concluirmos a nossa reflexão de hoje, nós temos a seguinte conclusão, que a confiança em Deus ilumina a inteligência para a ação benéfica se realize extensivamente, promovendo a alegria. As pessoas precisam amadurecer para a vida espiritual e superior, a fim de se desempenharem numa missão especial nestes tempos de renovação social, ou seja, nós temos que trabalhar, é aquela questão do trabalho voluntário, trabalhar fazendo bem em prol do progresso da humanidade, não é? E aí, segundo Jesus, a fé pode ser do tamanho da semente de mostarda, mas se tiveres fé, conseguirás transportar a montanha. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda,
aquela fé que a gente pede com toda a vontade do nosso coração, não é? E lá no capítulo, ainda no capítulo 19, no item 11, nós temos um item que diz assim: fé, mãe da esperança e da caridade. Elas se apresentam da seguinte forma: a fé é a mãe de todas as virtudes. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três juntas, ou seja, a fé, a esperança e a caridade, elas formam uma trindade inseparável, porque a fé sustenta a esperança de cumprir as promessas de Cristo. Se não tivermos fé, de que esperaremos da vida, não é? Por isso, tem a citação de Tiago: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo, né? E tornando-se o quê? A fé inoperante. Então, o que fica para nós? Que nós temos que trabalhar a nossa fé, mas não vamos ficar com ela guardada para nós, só dizendo que tem fé, que acredita. Vamos demonstrar isso nas ações, a fé de uma vida melhor, de um futuro melhor quando nós voltarmos ao plano espiritual, para que tenhamos menos dívidas, né, a trabalhar. Então, todos trabalhemos para o nosso progresso e para nós irmos adiante com esses nossos objetivos, só trabalhando essa fé dentro de nós. E desta forma, nós agradecemos pela presença de vocês e vamos sentando confortavelmente nas cadeiras, vamos preparando as suas águas e vamos acompanhando hoje a nossa amiga Regina, que está aqui conosco, que já está bem melhor. E vamos às vibrações da noite. Boa noite a todos. Vamos então, neste momento, colocar a nossa fé em ação. Vamos colocar o amor e a caridade. Os nossos lugares, confortavelmente. Vamos cerrando os nossos olhos, aqueles que se sentirem confortáveis em fazer isso. Vamos nos ligando aos nossos amigos espirituais aqui presentes, que estão aqui desde as primeiras horas da manhã, para preparar o local para nos receber. E vamos nos ligando a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, rogando a eles que nos envolvam com o seu amor, que nos envolvam com a sua luz, que possamos estar sintonizados com o plano maior da vida. E sentimos no topo da nossa cabeça, no nosso centro de força coronário, como que alguma coisa entra na nossa cabeça. É a luz de Jesus que envolve o nosso centro de força coronário e adentra nos nossos corpos físicos e no nosso corpo perispiritual. E essa luz percorre todo o nosso corpo, através da corrente sanguínea, e ela vai alinhando todos os nossos centros de força, dando-nos forças e energias para mais uma semana de trabalhos e estudos. E assim refeitos, nós vamos para dentro de nós, naquele local que moram os nossos melhores sentimentos, a nossa bondade, a benevolência, a indulgência,
a fé, caridade, esperança, o amor, a paz, tranquilidade, e vamos permitindo que todos esses sentimentos cresçam dentro de nós, tomem conta de todo o nosso ser. Damos mais ênfase ao amor e neste momento todos nós vibramos amor. E é com esse amor que nós vamos envolver todo o nosso planeta Terra, todo o nosso planeta azul, rogando a Jesus que esteja com o nosso planeta em suas mãos, irradiando luz a todo o nosso planeta, nos seus rios, mares, oceanos, planaltos, planícies, lagos, geleiras, montanhas, florestas, que todo o nosso planeta possa se regenerar. Vibramos por todos os países, em especial aqueles que se encontram em conflitos, em guerras, que todos os nossos irmãos possam receber a luz do nosso Mestre neste momento, que possam se refazer e possam continuar a sua caminhada. Vibramos por todos os governantes, por todos os nossos irmãos em humanidade. Vibramos por todos os trabalhadores do bem, da fraternidade, da paz. Vibramos com muito amor para que o nosso mundo esteja em paz, tranquilidade e amor. Vibramos pelo nosso país, de norte a sul, leste a oeste, por todo o nosso povo brasileiro, em especial pelos povos indígenas, que tenham forças e possam se recuperar dos problemas que têm enfrentado. Vibramos por todos os nossos irmãos que estão nas ruas, que eles possam ter o abrigo e o alimento necessário. Vibramos pelos nossos governantes, que eles possam ser intuídos sempre no bem e no amor, para que possamos trabalhar pelo povo brasileiro e ele possa se regenerar. Vibramos com muito amor pelos nossos irmãos que vivem na crosta, no umbral e nas trevas, que a luz de Jesus possa envolver os nossos irmãos neste momento, levando-lhes conforto, consolo, coragem, resignação e amor. Vibramos também pelos alcoólatras, os abortados, os suicidas, que a nossa Mãe Maria Santíssima possa socorrer todos os nossos irmãos que estiverem em condições e que sejam levados a um local de refazimento. Vamos aos nossos lares. Lá chegando, nós vamos com a luz de Jesus e abraçamos os nossos irmãos que lá deixamos, os nossos parentes com quem convivemos mais de perto. A luz de Jesus envolve todo o ambiente dos nossos lares
em todos os cômodos, todos os cantos, e vai queimando todos os miasmas deixados durante a semana por palavras ou pensamento. E essa luz ficará conosco durante toda a semana, nos orientando, nos amparando sempre, direcionando no caminho do bem, da luz e da verdade. Vibramos por esta casa que nos abriga e nos esclarece. Que Jesus possa envolver todos os idosos que aqui vivem, levando-lhes saúde e paz. Vibramos pelas 2 unidades de São Miguel e Itaquá também. Vibramos pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por todos que cruzarem o nosso caminho, que possamos levar a luz do nosso Mestre amado a todos os lugares. Vibramos também pela implantação do Evangelho em todos os lares, para que o nosso país possa ser, enfim, o coração do mundo, pátria do Evangelho. E por último, vibramos por nós mesmos, para que tenhamos sempre a fé, a luz e o amor de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nós agradecemos, mas antes de nós terminarmos, nós temos uns avisos para passar para vocês. Dia 27, semana que vem, nós teremos o encontro fraterno que acontecerá aqui mesmo na casa. E nos horários da noite, neste mesmo horário que a gente frequenta, nós teremos um convidado para fazer a palestra, que é o Dr. João Lourenço, que vai falar das causas e consequências da ansiedade e da depressão. Então, todos estão convidados, compareçam, porque vai ser muito importante a gente refletir sobre essas questões. Quem quiser participar do encontro, pode ir no site do Abrigo, que tem lá como fazer a inscrição, o link da inscrição. Também nós teremos outros assuntos, né? Outros temas. Quem estiver interessado em fazer a inscrição vai encontrar esses temas lá e fazendo a sua inscrição para participar. E agora nós vamos passar para a Regina, que ela também vai continuar dando outros recadinhos. Da minha parte, muito agradecida, boa noite a todos, que Deus ilumine a todos nós. No mês de junho, nós temos a nossa festa junina. Ela acontece todos os finais de semana de junho, aos sábados e domingos. Por conta disso, nós não teremos palestras online, somente palestras presenciais. Então, nós estamos convidando a todos para que venham e assistam a nossa palestra, toma o passe e depois dá uma passadinha na nossa festa junina, que é sempre muito animada, são sempre bons momentos, vão vir apresentações artísticas, vai ter sempre a mesma alegria que tem todos os anos. Então, estão todos convidados. Não teremos a palestra virtual, mas aguardamos vocês aqui na nossa casa, presencialmente, e para a nossa festa junina também. Uma boa noite a todos, que Jesus nos acompanhe durante toda a semana e nos ilumine. Que assim seja, graças a Deus.